Explicando Parasita. Olá, gente, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema. Estou aproveitando o sucesso de Parasita no Oscar, primeiro filme não falado em inglês a vencer o prêmio principal da noite, e aproveitar aqui para explicar algumas das simbologias, das metáforas de Parasita. Eu havia dito no programa que eu fiz da crítica do filme que ele é recheado dessas alegorias. Muita gente está chamando o Parasita de Bacurau coreano, e nessa questão do uso de metáforas, realmente os filmes têm essa analogia, mas são filmes completamente diferentes, né? Então eu quero aproveitar, muita gente comentando, muita gente falando que entendeu algumas coisas, outras não. Vou tentar decodificar aqui alguns dos elementos principais desse filme tão bem sucedido no Oscar 2020. Para entender primeiro qualquer alegoria do filme, a gente tem que entender o tema. O tema principal de Parasita é a imutabilidade social, ou seja, o Bong Joon-ho ele quis fazer uma tese com seu filme de que o sistema não permite que as classes sociais mudem de lugar. Essa é a grande questão. Claro que vocês podem colocar assim, poxa, Fábio, que tema batido, tantos filmes já apontaram esse tema. Pois é, mas eu acho que poucos conseguiram criar metáforas, criar simbologias, tornar isso complexo de uma forma que mesmo complexo a gente consiga compreender e refletir tão bem quanto Parasita, pelo menos nos últimos anos. Então é importante entender que a não mudança de classes sociais é primordial para compreender qualquer coisa do filme. Eu vou começar, por exemplo, com uma simbologia que pouca gente tem comentado, que é o nome do filme, né? Parasita, que uma doença que vai se infiltrando na pessoa aos poucos, né, até devastá-la de vez. E veja, muita gente entende o nome do filme apenas como a família pobre se infiltrando na família rica pouco a pouco até dominá-la. Ok, isso também faz parte dessa simbologia. Mas o vice-versa acontece. Depois que a família pobre se instala, a família rica também vai minando-os com a sua forma, vamos dizer assim, entre aspas, natural de ser, de tratá-los como servos. E aos poucos a gente vai percebendo que a família rica vai diminuindo-os pouco a pouco, como faziam com os outros empregados. Então, tem essa questão que aos poucos vai acontecendo e, claro, chega ao auge com a questão do cheiro, né? Eles apontam naquela cena em que eles estão escondidos na sala, embaixo da mesa de centro, e que eles falam do cheiro do pai, e aí mexe com uma questão da honra, né? Como se o cheiro fosse determinar quem uma pessoa é. Mas mexeu com a honra do pai, mexeu com quem ele é. Ele nunca poderia imaginar que alguém iria julgá-lo pelo cheiro que ele tem. Então, ao mesmo tempo que a família pobre se infiltra, a família rica mina-os como um parasita, diminuindo-os cada vez mais. Então, essa dualidade, esse confronto que está, por exemplo, presente no pôster do filme, ela é muito cruel, ela é muito visceral de ambas as partes, né? Tanto que a gente termina como algo extremamente diminuído, né? Por parte da família pobre, de sentimentos e de verdades, até com mortes, né? Então, essa questão do nome do filme já é uma camada bastante interessante. Por falar em camadas, né, outra simbologia específica são as camadas geográficas que o filme apresenta. E é uma simbologia até simples de compreender, né? Tudo que está em cima faz parte de uma sociedade ascendente, tudo que está embaixo faz parte de uma sociedade de pobreza, de humildade. E a primeira coisa importante, a família pobre vive num subsolo, né? Numa casa de subsolo. E isso é extremamente importante para as ações do filme, por quê?
Porque eles têm um olhar de baixo para cima, eles têm um olhar analítico da sociedade. Quando logo no início do filme vai aquele homem urinar perto da casa e a família fica extremamente irritada com isso, aquilo demonstra que eles conseguem ver tudo que há de podre do ser humano dentro de um olhar social. Eles conseguem observar isso. E por que isso é tão importante? Porque é dali que a gente compreende como eles entendem a sociedade e a podridão que há nela, eles sabem muito bem manipular essa sociedade. É por isso que o filho e a filha conseguem enganar tão bem, através de uma verborragia decorada, a mãe da família rica, convencendo-a de que ele é um ótimo professor de inglês e que ela é uma psicopedagoga. Simplesmente com uma fala simples de convencimento, eles conseguem se infiltrar de forma primária. Então, a sabedoria de vida que eles têm de enganar os outros é desse olhar analítico de quem mora por baixo, de quem está abaixo da terra e consegue entender tudo que se passa acima deles. É bastante interessante como o Bong Joon-ho desenvolve isso de várias formas no filme. Por exemplo, o celular, né, eles tentando pegar o sinal do celular sempre em cima, há um gesto comum aqui no Brasil, né, tentando pegar o sinal de algo, mas é sempre em cima, e esse em cima é sempre algo que se quer alcançar. Isso é bastante interessante. Outra camada simples que a gente tem é a casa da família rica, que a gente pode dizer que metaforiza a sociedade. A gente tem uma parte de cima extremamente elegante, bem montada, com uma arquitetura luxuosa, e aí a gente vai descobrir uma parte de baixo que é o oposto total, é o fundo do poço, é o subsolo, agora que é a simbologia da marginalização. Então, essa criação dos dois espaços geográficos dentro da casa da família rica é essa questão. E veja, quem está embaixo não consegue subir. Ele pode tentar se infiltrar como um fantasma, né, como algo fantasioso e utópico, mas ele não consegue fazer parte daquela realidade. Isso é bastante interessante quando a gente está falando do marido da empregada, né? Que mora ali embaixo, mora com aquela família, como a camada social baixa mora junto com a camada social alta, mas eles não conseguem trocar, ele não consegue ascender e fazer parte daquela realidade, o que vai ser muito importante para o clímax do filme que eu vou falar depois no final do programa. Isso aí é essencial. E o que é muito interessante na criação do roteiro do Bong Joon-ho é que ele pega esse personagem, o marido da empregada, ele isomorfiza esse personagem, ou seja, como ele está tão esquecido, ele está tão à parte da sociedade, ele já não consegue mais se expressar. Ele já está tão longe das pessoas que ele é quase um animal. E essa comparação não é querendo diminuir as pessoas, tornando-as animais, mas a expressão, a comunicação já se torna quase ínfima. E aí essa questão não consegue se desenvolver. A humanidade não consegue se desenvolver porque ele não tem contato com outros homens. Então isso é bastante interessante. Agora, algo que é incrível nessa questão do marido da empregada que está embaixo, ele está sempre admirando a família rica, ele está sempre admirando quem está em cima, naquela simples simbologia de acender as luzes, quando o pai rico chega e sobe as escadas, que as luzes vão acendendo naturalmente, não era uma questão de um visor que percebia o movimento do homem, não, era o de baixo que o servia. Essa condição está sempre bem explorada no filme. Aquele que está embaixo sempre serve aquele que está em cima, mesmo sendo ignorado, mesmo quando quem está em cima sequer
sequer sabe da importância desse que está embaixo. Um exemplo simples, por exemplo, a gente mora em grandes apartamentos sem ao menos saber quem foram os responsáveis pela construção do mesmo. São pessoas de camadas sociais populares e que sequer damos importância para essas pessoas, mas eles criaram o lugar onde moramos. Quão importantes eles são? Mas eles são os servos, estão sempre embaixo. É bastante interessante o Bong Joon-ho criando essa questão de que um não sabe da existência do outro. Quer dizer, o de baixo sempre o compreende de cima, mas o de cima sequer valoriza a existência de quem está embaixo, né? E aí, outra alegoria muito incrível do filme é a competição entre as famílias mais pobres, né? A família da empregada e a família principal do filme. E desse embate dos dois, quem nasce? A violência. Então, competir para sobreviver é que faz nascer a violência, né? E os dois começam a ter embates físicos, psicológicos, para ver quem consegue sobreviver, né? E aí aquele clima de suspense cria-se no filme. É bastante forte isso. Uma hora a vantagem está com a família principal, outra hora com a família da empregada, mas um está sempre competindo com o outro, ninguém consegue chegar à parte mais alta, né? Então é muito interessante a construção dessas camadas geográficas dentro da própria casa. Outra metáfora muito interessante é a da chuva, né? O menino da família rica, ele cria uma cabana no quintal de sua casa, numa chuva tempestuosa, e ali mesmo, numa pequena cabana extremamente primitiva, ele está super bem protegido. A família pobre que mora num subsolo, é uma casa, mas está abaixo, eles estão perdidos, eles perderam tudo. A água invadiu sua casa e eles não têm mais qualquer posse. Então veja essa comparação de os ricos, mesmo em algo primitivo, são protegidos, e as camadas mais populares, não importa o que aconteça, sempre serão prejudicadas, né? Essa comparação também é muito interessante. Outra metáfora muito boa é daquela cena absurdamente incômoda no filme, da relação sexual entre o casal rico, em que a família pobre está embaixo, já mencionei aqui no programa, embaixo da mesa de centro, e acabam escutando toda a conversa quando eles falam do cheiro. E aquela cena é incrível porque eles demonstram ser pessoas de grande classe, de grande etiqueta, mas quando estão ali no sexo são pessoas humanas, na podridão, na primitividade, na questão animalesca, como qualquer outro ser humano. E é impressionante como a cena é incômoda. Eu não conversei com uma pessoa que não tenha achado a cena incômoda. Porque você se surpreende assim, nossa, como essas pessoas são podres, né? No sentido de, tá aí, são seres humanos e julgam as outras. E claro que a gente tem o clímax do filme, que é o pai matando, né? O personagem do pai rico, o pai pobre matando o pai rico, como uma utopia da classe baixa reagindo à própria honra. E por que eu chamo de utopia? Esse é o momento em que o filme foge da realidade e coloca como se fosse um sonho mesmo, um sonho utópico, não da violência, mas chega, eu não aguento mais você de me diminuir. Eu tô aqui, ele estava com a filha ensanguentada, porque ela foi atacada pelo marido da empregada, você está me pedindo a chave do carro para salvar o seu filho, que teve um desmaio simples, um desmaio quase que de manha. E não, você não vai fazer isso comigo, chega, eu não aguento mais. E aí tem a questão do cheiro, e para ele é o clímax. Não, eu tenho que reagir de outra forma. Eu tenho que responder a isso pela minha honra e a honra da minha família. E ele vai e mata o pai rico. Veja, não é uma defesa da violência. Essa metáfora de matar o pai rico é responder àqueles que nos ignoram. Esse é o ponto principal, essa é a simbologia, não é a violência.
é de simplesmente não aguentar mais aquilo que tanto faz sofrer. Então é bastante interessante isso. E aí o pai pobre, ele se refugia naquele abrigo subterrâneo onde estava o marido da empregada, e ali mostra claramente ele tentando sobreviver com o que sobra dos ricos. Ele furtivamente sobe para tentar roubar algum alimento. E o Bong Joon-ho vai colocar isso. Existe rico porque existe pobre. E o pobre sobrevive com o que sobra daqueles que não mais querem as suas virtudes. E aí, no final do filme, a gente tem a última cena mostrando que a única forma de o pai voltar à vida social, naquela carta do filho, é ele comprando aquela casa. E aí é simplesmente ele poderia subir. Ou seja, se houvesse uma mudança social, se houvesse uma transformação, ele poderia simplesmente, da forma natural, subir as escadas, subir para outro lado e ter uma segurança de vida que, sendo da camada popular, ele nunca conseguirá ter. Construções de roteiro perfeitas do Bong Joon-ho, que se acende ainda mais com a mudança de gêneros do filme, como eu citei na crítica. O filme começa a comédia pastelona, se transforma para uma comédia irônica, vai para um suspense no meio, com toques de terror, e finaliza no drama. O que essa mudança de gêneros demonstra? Que o filme começa a mudar quando eles estão todos reunidos na casa da família rica, enquanto eles estão viajando, ali aproveitando aquela casa, e eles se colocam ali vivendo a vida que eles utopicamente poderiam ter. A sociedade, o sistema os traz de volta no suspense. O suspense, o thriller que o Bong Joon-ho cria é o sistema os trazendo de volta, dizendo assim para eles: aproveitaram, mas vocês não são isso. Vocês são camada popular, então voltem. E aí a mudança de gêneros, o suspense é realocar os, entre aspas, desajustados socialmente para os seus lugares. E, mais uma vez, os esquecidos, o marido da empregada e depois o pai pobre, são fantasmas, são pessoas invisíveis à sociedade, ignoradas socialmente. E aí, o final, que é essa questão que nunca vai acontecer do menino comprar a casa, aquilo é uma idealização, não aconteceu de verdade, é a carta, é o que ele está sonhando, é algo impossível. E aí a gente retoma, como eu comecei o programa, na questão da imutabilidade. Gente, espero que não tenha ficado muito confuso a explicação de algumas metáforas, mas principalmente vocês perceberem que, como eu falei no início, a tese do Bong Joon-ho é: se você tentar subir de classe, o sistema te traz de forma violenta, no suspense, no terror de volta. Então não há como mudar. O sistema em que existe, ele não permite essa mudança. E aí a hipocrisia está em achar que você ter um bom trabalho, né, você conseguir sustentar muito bem a sua família e ascender de classe. Isso não é, isso simplesmente é sobrevivência. Até porque ele coloca exatamente isso. Se houver uma competição, a gente está pronto para reagir nas mais diversas formas de violência. O filme usa a violência física como uma alegoria, mas o diminuir, o desprezar, o ignorar é sempre uma forma certeira de diferenciar um ao outro. É uma bela, forte, visceral, ácida metáfora que Parasita nos convida a refletir sobre a nossa sociedade. De um todo, o filme até parece um tanto melancólico, e o é. Mas com a certeza de que vivemos, e acho que o filme deixa isso muito claro na família pobre, vivemos para quem amamos.
E se a gente colocar esse amor, a gente acaba cegando essa questão da imutabilidade e a gente simplesmente vai sobrevivendo. É isso aí, gente. Depois eu volto com outras explicações, outros filmes. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.